Boa noite. Nossa primeira live do ano. Vamos hoje com a temática sobre autismo. Pronto, boa noite. Nossa convidada já chegou. Deixa eu convidar ela aqui. Fixar a temática. Oi! Tá virado, Simara. O seu vídeo ficou virado. Ficou virado? É porque Ficou. eu uso a câmera assim, pode ser assim? Porque pra mim fica melhor assim, pode ser? Você tá de lado. Você tá de lado. Você tá na É isso. vertical e ainda cortou sua cabeça. E é? Peraí, deixa eu É, sair. Então deixa eu sair aqui só pra arrumar a câmera, tá bom? tá bom. Peraí. Você desvira, é só virar, botar o celular na horizontal. Acho que fica melhor. Não, é porque ele tá no suporte. Aí eu saio e aí arrumo aqui, tá bom? Tá bom, tá Rapidinho. bom. Tá bom. Boa noite, gente. Muita alegria. Nossa primeira live do ano de 2021, abrindo com chave de ouro, dessa temática assim enriquecedora, necessária, porque é a realidade de muitas mães, de muitos pais, de muitas famílias. É uma temática também necessária de se dialogar, de se compreender, de se discutir, de entrar em contato, né? Que é o diagnóstico do autismo. Deixa eu fixar aqui a temática. Luto pelo filho idealizado. Como lidar? Tô tentando fixar aqui. Fixar comentário. Deixa eu escrever novamente, que aí eu vou tentar fixar. Diagnóstico. Luto pelo filho idealizado. Pronto, eu agora vou tentar fixar. Agora ficou fixado. Pronto. Nossa convidada aí teve um probleminha com a câmera, tô aguardando ela retornar, mas vocês que já estão conosco, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas também. Aqueles que vão assistir depois, sejam acrescidos de saber, sejam despertados em curiosidade de buscar saber mais, porque aqui é apenas o café com leite, só a entrada da refeição, mas tendo mais curiosidade, tendo mais interesse sobre o conteúdo, Elcimara, ela é especialista na questão do autismo, do tratamento, do atendimento, tanto das crianças, dos adolescentes, quanto também dos familiares. Ela tem essa perspectiva de atendimento, de acolhimento. Então, vocês podem estar mandando um direct para ela, seguindo ela no Instagram e entrando em contato, que ela vai acolher, vai responder com toda a prontidão, com toda a boa vontade, como ela é uma excelente profissional. Nesse mês nós teremos várias temáticas, né? Vimos aí de uma jornada de lives, outubro, novembro e dezembro, fizemos bastante lives, derramando aí conhecimento, compartilhando com vocês aí conhecimento. Quem não viu as lives anteriores, corre no IGTV e se atualiza, porque tenho certeza que você vai gostar de algum dos conteúdos, porque são diversos e vai estar acrescentando conhecimento a cada um de vocês. Compartilha, divide, direciona entendimento sobre as temáticas que foram expostas nas demais lives. A Elcimara também tem bastante conteúdo lá no Instagram dela, eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Estamos aí aguardando ela entrar, resolvendo a problemática da câmera. Tenho certeza que ela vai conseguir ajustar e vai retornar para a gente estar dialogando sobre essa temática maravilhosa. Para esse mês, nós vamos ter aí, já temos a Elcimara, vamos ter na semana que vem também uma temática voltada para adolescente, relação pais e filhos.
uma relação que às vezes pode ser conturbada, mas quando você compreende a fase do outro e também compreende a sua fase, você consegue dialogar com mais leveza e promover o crescimento e o processo de emancipação do outro. A nossa convidada já chegou e eu já estou convidando ela. Vamos estar aqui com a Beatriz, uma mentora de pais de adolescentes. Aí, Elcimara, ficou jóia agora. Tá ótima a sua imagem. Fale algo para a gente ver se o som tá bom também. Olá, boa noite a todos. Tá ótimo o som, ótimo, ótimo, ótimo som. Elcimara, eu estava falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre essa temática, e agora eu passo a bola para você para estar se apresentando, e aí depois a gente abre o conteúdo. Certo. Então, boa noite mais uma vez. Eu me chamo Elcimara Soares, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e hoje eu tenho o maior prazer de estar participando dessa live com a nossa querida Jamile, uma colega tempo da faculdade. Isso. E ela teve essa ideia, né, muito boa de me convidar para poder participar, né, e falar desse tema tão persistente, tão atual, tão contemporâneo, qual nós vivemos, né, a nossa realidade. Então, para mim é um prazer compartilhar e viver esse momento de troca. Eu estava falando a questão de que se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver interesse e curiosidade sobre essa temática, que pudesse buscar o seu direct, mandar mensagem, te seguir no Instagram, estar acompanhando o seu trabalho, porque você tem total capacitação para o acolhimento de crianças, adolescentes que têm esse diagnóstico com autismo e também o acolhimento das famílias, dos familiares que estão envolvidos nessa vivência, né? Nessa experiência de educar, instruir, criar e vivenciar com uma pessoa que está diagnosticada com o autismo. E aí eu indiquei que você tem total capacidade, total entendimento para estar acompanhando e dando qualquer maior informação para estar disponibilizando esse pessoal, tá bom? Joia! Eu fico à disposição, contatos, todas as informações estão no Instagram. E alguém, de fato, né, se interessando e querendo saber mais informações, eu fico à disposição para colaborar. É sempre bom, é sempre importante nós colaborar um com o outro, né? Então, assim, muitas pessoas ainda com uma vida contemporânea, uma vida no qual as pessoas têm acesso à informação, mas, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda assim têm uma certa dificuldade para conhecer um pouquinho, para saber a respeito. Então, as pessoas eu assim já atendi na clínica e que tem essa dificuldade de saber o que é, como é, quais são os caminhos. Então, eu acredito que é dessa forma que nós vamos construindo, né, o conhecimento. Vamos disseminando a informação. A informação tem que ser importante. Pronto, Elcimara, a nossa temática é diagnóstico do autismo, luto pelo filho idealizado, como lidar com esse processo, com essa vivência, com esse momento, né? Com essa questão. E aí eu queria que você discorresse, passa a bola para você, deixe você bem à vontade. Tô aqui para sentar e beber dessa fonte, que eu sei que é uma fonte bem segura. E aí, à medida que as pessoas se sinalizarem alguma pergunta, e aí no final a gente pode dar um tempinho para poder responder alguma questão ou deixar direcionada para o direct. Vamos ver o nosso tempo, como é que ele nos ajuda, tá bom? Sinta-se à vontade, tá discorrendo aí o conteúdo. Tá joia. Então, começando, né? Diante das questões, né? Diante desse tema tão oportuno para o início desse ano. Então, o que trazer para as pessoas que estão aqui acompanhando essa live? Então, a mulher, no modo geral, tem um sonho, né, de ser mãe, idealiza esse filho, a chegada desse filho, como vai receber, a família se prepara para esse momento de acolher esse bebê, essa criança. Então, há uma expectativa, sonhos, idealização para essa criança.
Então, ao longo de 9 meses, o acompanhamento pré-natal, o acompanhamento com uma equipe multiprofissional. Então, há uma idealização. Então, diante dessa idealização, vem também sonhos, desejos para essa criança. Então, à medida que essa mãe tem essa gestação e concebe, né, essa criança, então há aquele sonho materno, né, de educar, de ver as primeiras palavrinhas, o desenvolvimento humano, que é algo fantástico, né? As fases da criança, as etapas que a criança, de fato, ela ao longo da sua primeira infância, ela vai, de fato, apresentar comportamentos esses que faz parte do marco, né? Marco infantil, o marco do desenvolvimento. Então, essa criança, né? Muitas vezes, né? Muitos pais idealizam, têm sonhos, e quem é que não tem? É tão gostoso sonhar, é tão bom sonhar, é muito bom. Mas diante desses sonhos, diante dessa idealização, então, alguns sinais, crianças que nascem com autismo, porque as crianças já nascem, tá? Já nascem. Eu já participei de alguns workshops. No ano de 2019, eu me dediquei praticamente o ano inteiro participando de oficina, workshops, seminários, congressos, curso, enfim, porque foi algo que me chamou a atenção depois que eu saí da faculdade, foi algo que me chamou a atenção, foi algo que me fez despertar a respeito do TEA, o transtorno do espectro autista. Então, foi algo que me chamou a atenção. Então, em 2019, eu me dediquei, assim que formei, eu me dediquei para esse campo mesmo de estudo. E assim, a criança, ela nasce, tá? Muitas crianças, eu já ouvi esses relatos, inclusive já recebi na clínica, pais que trouxeram essa fala. Nossa, mas ele falava. E no marco dos 3 anos de idade, essa criança, como se fosse assim, regrediu, parou de falar, né? Então, assim, muitos pais ficam confusos. E eu já recebi uma mãe que trouxe essa fala. Simara, mas ele falava, ele articulava, e assim, no primeiro ano, que foi aos 3 anos de idade, foi para a escola. O que aconteceu no ambiente escolar que essa criança parou de falar, esse menino parou de falar? Então, realmente, tem essas situações que ocorrem, as crianças que começam a falar e, em algum momento, eles, vamos dizer assim, regridem, né? Deixam de falar, porque uma das características do autismo é justamente isso, a questão mesmo da comunicação, né? Da interação social, interagir com o outro, né? Essa vivência, o relacionamento. Então, crianças com o TEA, o transtorno do espectro autista, tem essa questão da interação social, né? E a comunicação. O ambiente social também, a questão também da rotina, do ambiente. Então, essas crianças, elas têm realmente essa questão, né? Diante do seu transtorno. Então, eu já recebi uma mãe que ela trouxe muito isso. Olha, a Simara, ele falava. E no primeiro ano de escola, esse menino deixou de falar. Hoje ele faz acompanhamento multiprofissional, com equipe profissional, e hoje ele já tem avanço significativo, bem significativo, diante do seu transtorno. Né? Mas o que eu quero dizer, voltando um pouquinho, então acontece isso, esse marco de crianças que os pais percebem esse contato visual, né? Essa questão da comunicação, da criança não se comunicar, muitas vezes. Isso são características, Jamil, bem iniciais, tá? Que alguns pais, diante de um outro filho, nossa, mas o meu filho nessa idade, né, o primeiro filho do casal, nessa idade falava, já interagia, mas por quê? O que é que está acontecendo? Então, acontece essas questões, tá?
Então, já são sinais, indícios para os pais buscarem recursos, tá? Porque, assim, o diagnóstico é importante a família ter um diagnóstico. É necessário, sim, a família ter um diagnóstico. Mas, ainda assim, antes desse diagnóstico, nada melhor do que o tratamento, a terapia, tá? A terapia, ela reforça muito, auxilia muito. Então, assim, bem antes de ter esse diagnóstico, vamos cuidar desse sujeito, trazer qualidade de vida, autonomia, bem-estar para essa criança. Então, assim, não se prender a isso. É claro que é importante sim, ter o diagnóstico, mas ainda assim trazer avanço significativo para essa criança. Então, acontece muito isso. Então, são sinais, são indícios que os pais precisam ficar atentos e buscar recursos, buscar ajuda profissional. Então, acontece muito isso. Simara, deixa eu entender aqui uma questão que você trouxe da primeira infância. A gente entende, né, que a questão do autismo já nasce com o indivíduo, já nasce com o sujeito, porém a sintomatologia ela é aflorada em determinada fase. Cada indivíduo é único, né? Uns pode já apresentar com 1 ano, 2 anos, mas o aflorar real é com 3 anos, mais ou menos isso. Isso, com 3 anos, né? Isso, justamente, perfeito. Com 3 anos, os profissionais, quem pode fechar esse diagnóstico? O médico psiquiatra infantil, o neuropediatra. Então, esses profissionais, eles são capacitados, né, profissionais especializados nesse atendimento, eles são capacitados a diagnosticar, a realmente ter, através de exames, que vamos dizer que é pertinente ao tratamento, identificar se de fato essa criança apresenta o transtorno do espectro autista. Por que fala transtorno do espectro autista? Porque é um transtorno que, de fato, vai comprometer a interação social, a comunicação dessa criança. Então, normalmente, e também estereotipias. As crianças com o TEA, o transtorno do espectro autista, elas apresentam estereotipias. Né? O que são estereotipias? São comportamentos repetitivos. São comportamentos esses que essas crianças apresentam e, assim, traz um certo, vamos dizer, controle e equilíbrio para eles. Né? Ou seja, eles se regulam, eles, através dessas estereotipias, eles se regulam diante daquela situação. Então, é algo que é muito característico do transtorno. Então, quando os pais percebem esses indícios, logo, vamos dizer assim, no marco de 6 meses, 7, 8 meses, já pode perceber o marco. Então, se essa criança não apresenta, né, esse marco, claro que cada criança tem o seu tempo, tem o seu desenvolvimento, é algo natural. Mas ainda assim, os marcos de desenvolvimento então, se essa criança, de fato, não tem esses marcos, né, o contato visual, nós sabemos a troca, o contato, né, a troca, o olhar, mãe e bebê. Então, essa criança não tem esse contato visual com essa mãe, mesmo que tenha todos aqueles gracejos, toda aquela fala, toda aquela forma dessa mãe conversar com essa criança, mas ainda assim não tem esse contato visual. Né? Então, no marco do desenvolvimento, essa criança não apresenta um repertório verbal, fala, tem estereotipia, comportamento repetitivo. Então, isso tudo são indícios, são, assim, como é que eu posso dizer? São, sinais, né? Isso, são sinais de alerta, né? Que os pais podem, no caso, procurar especialistas, tá, para poder fechar o diagnóstico. Nós, enquanto psicólogos, nós trazemos uma hipótese diagnóstica, porém, quem fecha o diagnóstico é o médico psiquiatra infantil e o neuropediatra. Né? Mas, independente desse diagnóstico, enquanto terapeuta, trabalhar com essa criança, trabalhar as questões que ela apresenta. Então, assim, só para poder fechar. Então, o marco do desenvolvimento é algo extremamente importante para os pais ficarem atentos diante dessas situações. Então, assim,
Todas as crianças são autistas? Não. Mas é uma incidência muito grande hoje, no século XXI, na vida fora. Essas crianças apresentarem um transtorno de espectro. Então, é algo que os pais precisam ficar atentos. Porém, é algo que a terapia, a qualidade de vida para essa criança. Qualidade de vida é fundamental, né? Então, antes desse diagnóstico. Então, assim, como os pais, normalmente, Jamile, ficam quando recebem esse diagnóstico? Então, como eles se sentem? É algo assim que, primeiro, a negação. Acontece muito isso nas famílias. As famílias, elas, no modo geral, negam. Então, assim, é algo, vamos dizer assim, natural. Porque imagine receber um diagnóstico. Então, um filho idealizado, um filho que foi planejado, muitas vezes o filho foi planejado, foi idealizado, sonhos foram construídos, e receber, vamos dizer, para alguns, uma sentença. Entende? Por quê? Porque vai ser algo que os pais vão ter que buscar terapias, que é algo que não é acessível a nível financeiro, não é algo acessível, não é algo que é fácil encontrar pela rede SUS, tá? Os planos de saúde têm toda uma questão burocrática para atendimento das terapias. E, a depender da necessidade, essa criança precisa ser acompanhada por 4, 5, 6 profissionais. Né? Então, assim, uma mudança de rotina, uma mudança na vida dessa família. E quando é um filho único, isso para uma mãe é um impacto muito grande. Mas acontece também em famílias que, vamos dizer, os pais já têm 1 ou 2 filhos, e aquele terceiro filho ou o segundo filho nasceu com o transtorno de espectro autista. Então, isso acontece. Então, assim, é algo que, para os pais, no primeiro momento, é algo que marca muito. Para muitos, é uma sentença, uma tristeza, um luto, de não aceitar. E, assim, é até compreensível isso, né? Os pais não aceitar. Muitos falam, não, meu filho não tem isso, não. Mesmo com diagnóstico em mãos, e aí procuram outro profissional, e vai atrás de um outro profissional. E, assim, acontece também, assim, não quero aqui colocar os homens, mas pelas experiências que eu vivencio, as mães, elas são, assim, vamos dizer assim, as que vão na linha de frente, né? Vão na linha de frente e vão buscando terapia, vão buscando tratamento. Existe um momento do luto, de não aceitar, mas ainda assim, significativamente, aquela mãe deseja trazer qualidade de vida, bem-estar para essa criança, mudanças significativas para essa criança. Então, vão atrás, né? São as primeiras, vamos dizer, as desbravadoras, né? Vão desbravar esse universo que para elas é desconhecido. Entende? É um universo desconhecido para elas. Então, elas buscam justamente isso, trazer essa qualidade de vida para essa criança. Então, alguns negam, outros aceitam, mas ainda assim essa aceitação leva tempo. É um luto que precisa ser elaborado, precisa ser ressignificado, entende? Então é algo que é contínuo, é a cada dia. E as mudanças, elas são significativas na vida da criança, tá? Entendi. Então, aí, nessa questão do primeiro impacto que o diagnóstico traz, principalmente para a genitora, né, que é a mãe, porque é aquela que gerou, então gerou junto com a gestação sonhos, possibilidades, perspectivas que não serão abortadas, mas serão transformadas
readaptadas. Aí a importância do cuidado integral, tanto com a criança quanto com a cuidadora ou o cuidador, né? Que tem pais também que assumem que vão à trincheira, que vão à frente, algumas são a avó, algumas são as tias, e aí é necessário esse cuidado integral também com quem está cuidando, né? Esse primeiro momento do impacto, a questão da negação, porque é muito afeto envolvido. Então, a primeira reação, fechando, dentro desse processo de luto, é a negação, não é isso? Porque é um processo doloroso que gera uma angústia, e aí, a partir desse cuidado, e aí o processo de psicoterapia é importante, não só para a criança, mas também para quem cuida da criança, né? Quem é o cuidador, a cuidadora, a mãe, a tia, a avó. Quem cuida também precisa ser cuidado, né? Vamos nessa temática daí, para ressignificar esse tempo, transformar essas expectativas, que não serão todas frustradas, porque é um indivíduo, um sujeito com deficiências, dificuldades, mas também tem outras habilidades afloradas, não é isso? E aí a gente fortalece essa possibilidade dentro da psicoterapia, para ajudar essa pessoa a passar por essa vivência, por esse processo, que é um processo. Isso, justamente isso. É um processo doloroso, mas ainda assim, essa família pode ressignificar esse luto. Não se prender a só vamos dizer, a esse diagnóstico, mas ver que esse sujeito ele tem possibilidades de mudança significativa. Então, assim, a terapia em si, quanto mais precoce, quanto mais a família buscar o processo, buscar o tratamento precoce, então, essa criança, ela terá, consequentemente, autonomia diante de várias questões. Por exemplo, para nós mesmos, eu fiz uma live no YouTube, foi no mês de dezembro. Dezembro não, foi novembro. E o que acontece? A pessoa que é responsável pelo canal, a filha tem o transtorno do espectro autista. E ela falou, Jamile, que assim, ela vibrou com a filha, ela ficou super feliz, porque algo que para nós é tão simples, que nós fazemos com tanta tranquilidade, mas ela vibrou, porque a filha pegou um copo descartável e bebeu água, sem vamos dizer, destroçar o copo, né? Porque alguns têm uma força muito, muito grande, né? Ou seja, a questão motora. Então, essa criança pegou o copo, bebeu água e, pela primeira vez, a menina já tem 8 anos, ela não destruiu o copo. Então, assim, para essa mãe foi algo tão significativo que ela vibrou, ela deu parabéns, ela colocou no grupo, ela tirou foto. Por quê? Porque é algo significativo, ou seja, a terapia ajuda muito, colabora muito nesse processo. Então, algo que antes daquela criança não conseguia fazer, como, por exemplo, escovar o dente, vestir-se, calçar o seu sapato, amarrar o cadastro, enfim, coisas que uma criança, no marco do seu desenvolvimento, consegue fazer. E a criança com o transtorno do espectro autista tem essa limitação. Porém, diante do processo, diante do tratamento, e quanto mais precoce, essa criança ela vai tendo resultados mais significativos em sua vida. Então, isso ajuda muito. Então, assim, como eu falei antes, não se prender ao diagnóstico. O diagnóstico, ele está ali, e é importante ter esse diagnóstico, é importante ter o diagnóstico. Mas, ainda assim, o processo vai colaborar muito mais para que essa criança possa ter autonomia, qualidade de vida. E é isso que faz quando buscam a terapia, é justamente isso. Faz buscam para quê? Para que essa criança possa ter um bom desenvolvimento do seu aprendizado, para que essa criança possa ter uma interação social, possa conseguir comunicar, né? Ter um repertório verbal mais desenvolvido. A criança com o transtorno do espectro autista, alguns apresentam a ecolalia. Então, a terapia em si vai trazer para essa criança significativamente, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional,
com a terapia aplicada para essa criança, então, de alguma forma, vai trazer autonomia em várias questões. E assim, Jamile, não há uma receita de bolo. Não tem receita de bolo. Crianças autistas, as crianças com transtorno do espectro autista são iguais? Não são iguais. Cada uma tem a sua individualidade. Então, até as terapias para cada criança são específicas. Né? Então, se eu recebo no consultório uma criança com transtorno do espectro autista, o processo será igual para aquela que eu estou atendendo anterior a essa? Não. Porque o processo de cada uma é individual. As necessidades de cada criança são individuais. Cada um com sua individualidade e sua singularidade. Então, cada um tem um processo diferente. Hoje fala-se muito em terapia ABA, a terapia aplicada, né, comportamental. Então, assim, são todas crianças que trabalham com ABA. Tem criança que tem um método Denver, que é um método mais naturalista. Então, essa criança ela tem mais vamos dizer, uma aceitação, uma adequação, né? Então, tem o método ABA, e tem outras formas também de terapia, né? Sempre na linha comportamental. Então, assim, vamos dizer que há uma receita? Não há uma receita, porque cada sujeito tem a sua individualidade, sabemos disso, né? E a sua singularidade. Então, assim, o mais importante é entender, é conhecer a necessidade desse sujeito. Conhecer a necessidade dessa família. Porque, como você bem trouxe anteriormente na sua fala, achei muito importante, não só cuidar do sujeito, mas cuidar também da família, porque é um adoecimento também. Há um adoecimento. Então, assim, já conheci famílias, posso falar no plural, que adoeceu com esse processo, de receber esse diagnóstico e está de segunda a quinta-feira em médico. Porque, muitas vezes, os tratamentos não se encaixam no mesmo dia. E mesmo que se encaixe, também já conheci também uma família que o tratamento é no mesmo dia e a criança ficava super estressada. Porque o mesmo dia que era terapeuta ocupacional, era fono, era psicólogo, e quando chegava na terceira terapia, a criança ficava super irritada. Não conseguia fazer, só conseguia fazer se o pai entrasse junto com essa criança. Então, assim, é algo que realmente é muita demanda, sabe? É muita demanda para essa família. Então, há sim necessidade de cuidado com essa família. Há necessidade sim, de cuidado com todos esses que fazem parte dessa família. O cuidado integral com esse ciclo que envolve esse indivíduo, esse sujeito, como você bem trouxe, é uma pessoa, é um indivíduo que tem suas necessidades, suas habilidades, suas deficiências, como um outro indivíduo também tem. O diagnóstico não pode ser considerado como uma sentença de morte, não, mas como uma referência para a pessoa. Você olha, ela tem algumas dificuldades que vão precisar ser trabalhadas. Mas é desafiador, porém é possível de se fazer. E aí a rede de apoio para essa família, a rede de apoio para essa criança é fundamental, né? Fortalecer essa necessidade desse cuidado. E aí a gente despertar essas famílias para essa questão do luto. Como lidar com essa questão do luto diante desse diagnóstico? Eu penso na questão das redes de apoio. Aí você falou da questão na live que você fez no YouTube, que tem grupos de famílias que interagem, que compartilham, que vivenciam junto esse processo. Isso também algo necessário e algo que pode agregar uma força para promover que essa família esteja nesse processo passando, né, permitindo que o outro também passe junto, se desenvolva e tenha uma vida com qualidade, não é? Tanto a família quanto a criança, o adolescente, o indivíduo que está com esse diagnóstico. Eu penso que é uma forma também de estar agregando nesse processo de luto e ressignificação, e aí sim passar para a vivência, para estar na vida, viver e estar. Isso.
É assim, bem colocadas as suas palavras. É um processo que demanda tempo, é algo muito particular de cada um tem o seu tempo. Então, assim, nada melhor do que essa família. O que normalmente eu oriento a esses pais buscarem o acompanhamento também psicológico. É o que eu oriento, assim, de imediato, né? Justamente para poder compreender e entender suas questões. Porque vem o sentimento de culpa, o que foi que aconteceu na gravidez, aí vem os porquês, vem os questionamentos, vem a não aceitação, que é algo muito natural nesse processo, não aceitar, né? Então, assim, a negação. Então, assim, são questões que precisam ser elaboradas e que precisa de tempo. E que cada pessoa, cada sujeito tem o seu tempo. Então, é algo imediato? É algo rápido? Não. Mas ainda assim, ter esse suporte para a família. Muitos procuram o acompanhamento, outros não. Então, assim, nada melhor que, mesmo que essa criança esteja em processo, a família, é preciso também trabalhar com a família. Então, é preciso trazer esse despertar, essa consciência para a família, que eles também precisam de cuidado. Né? Entender esse contexto, porque a terapia em si, ela vai trazer, sim, resultados significativos para essa criança. Mas, ainda assim, trazer qualidade de vida para essa família, porque essa família que vai lidar com esse sujeito, vamos dizer assim, a maior parte do tempo. Então, eles precisam estar bem, eles precisam estar ajustados, eles precisam compreender como trabalhar com essa criança, quais são alguns comportamentos que podem ser reforçados, comportamentos esses que precisam ser extintos. Então, assim, ajudar. Então, hoje, assim, muitas mães estão buscando conhecimento, estão indo para a faculdade. Muitas mães eu conheço, eu faço parte de um grupo de mães, e muitas delas foram estudar psicopedagogia, fizeram especialização para compreender o mecanismo mesmo do aprendizado dos seus filhos. Muitas mães, eu participei desse workshop, dessa imersão, na verdade, que tinha mães que estavam lá, era para profissionais e mães de criança com transtorno do espectro autista. E assim, muitas mães estavam lá para poder aprender, trabalhar com essas terapias com seus filhos. Então, muitas mães já fazem esse processo em casa mesmo. Então, é muito bom a criança aprender no consultório. Sim, a criança está sendo trabalhada ali no consultório, mas ainda assim, esses pais compreender como funciona esse mecanismo, né? Assim, e aplicar com seus filhos, trabalhar com seus filhos em casa. Então, isso ajuda muito. Isso colabora com o processo. Então, por esse motivo que é preciso também dar o suporte emocional, trazer essa consciência para essa família e ajudar, se possível, encaminhar, trabalhar pelo menos, se a família não buscar o acompanhamento, mas ainda assim, em alguma sessão, trabalhar com essa família, ver quais são as questões que estão impactando no ambiente familiar, porque assim, não é algo simples não, é algo que demanda de muita paciência, muito amor, muita tolerância, sabe, Jamil? Não é algo simples de lidar, não é algo simples. Eu não sou mãe ainda, você é mãe de 2 filhos. Você sabe muito bem o que você vivenciou, né? No desenvolvimento deles. Não é verdade? Você sabe o que você viveu. Então, assim, imagine para uma criança com transtorno do espectro autista. Sabe? Que tem as suas questões, tem as suas implicações. Então, conviver não é algo simples. E conviver com uma criança com TEA não é mais simples ainda, entende? Verdade. É um desafio. Eu quando estava na faculdade, eu estagiei no Pestalozzi, mas aí eu fiquei com as mães e
fazer a oitiva delas, trazendo suas histórias de vida, suas dificuldades, foi enriquecedor, porque você vê a outra parte, né? Você está vendo, enquanto os filhos estavam sendo cuidados, elas estavam do lado na sala de espera. E aí, no decorrer dos anos, foi agregando-se a necessidade de acolhê-las também. Aí, outros projetos paralelos na mesma instituição foram criados para, enquanto as crianças estavam sendo atendidas, acolhidas, as mães, ou as cuidadoras, ou o cuidador, estava em curso, estava sendo acolhido, estava em integração, estava em grupos de apoio, e aí estavam envolvidos também e sendo cuidados, e isso é maravilhoso. Eu sei que é difícil, como você trouxe a questão do atendimento, do SUS. Eu sei que hoje a gente cresceu bastante, a gente cresceu muito nessa área daí, né? Tem muitos serviços aí disponíveis, porque ainda bem que a sociedade está acordando para essa necessidade também, mas ainda temos muito a ganhar. Mas eu vejo hoje um pouco mais de qualidade de vida para essas crianças que foram, esse diagnóstico que foi estudado com mais cautela, foi pesquisado com mais cautela, aplicação, testes, práticas, técnicas para favorecer um cuidado e favorecer uma qualidade de vida, né? O cuidado integral com esse indivíduo e com essa família. Eu vejo a gente crescendo nessa área daí. Eu tenho um vizinho que é filho da diretora da escola. Ele foi fazer Enem. A mãe teve todo esse cuidado de buscar saber, de se inteirar, de ver como é que funcionava, e o menino na instituição, mas em casa ela reforçava, e ele pega ônibus, hoje já tem seus 23 anos, mas ela esteve no processo, colaborou, e ele foi fazer Enem, pega ônibus. Então tem todo um investimento necessário de todas as partes, né? A sociedade, a família, o indivíduo, os profissionais, os familiares, a comunidade, as escolas, que também é outra indicação de inserção, né? Dessas crianças também na escola comum, para combater a questão da exclusão social. Então são muitas coisas que envolvem, mas tem muita coisa boa aí para essas famílias passarem por esse processo de uma forma mais leve, favorecida. A rede de apoio é um potencial muito grande, como você trouxe. Eu estou num grupo de mães. Esse grupo de mães é super enriquecedor, porque elas trocam figurinhas, trocam histórias, trocam energias, trocam práticas, elas trocam dicas. Tem coisas que uma sabe e a outra não sabe, aí é enriquecedor, né? Sim. E aí ajuda nesse processo dessas crianças que são sujeitos, são pessoas. São pessoas, sim. E como você bem colocou, esse grupo de mães é bem isso. Elas trocam, elas auxiliam umas às outras. Então, assim, mães que estão descobrindo agora, né, que receberam agora esse diagnóstico, então, como trabalhar com essa criança? Então, algumas dão dica, como trabalhar, quais são as intervenções que podem trabalhar diante de cada necessidade da criança. Então, isso vai ajudando muito, isso vai colaborando bastante, assim, sabe? Nesse processo, vai ajudando muito. Então, assim, é enriquecedor, é enriquecedor. É um tema, muito sinceramente, é um tema para quem realmente tem interesse. E assim, não são todas as pessoas, Jamile, que se interessam por esse tema. Mas quando a pessoa se debruça e estuda e busca, nossa, fica encantado. Assim, na época de faculdade, pelo menos eu não tive a oportunidade de conhecer sobre. Mas quando eu saí dos portões da faculdade e esse tema me chamou a atenção, cada dia eu busco estudar, cada dia mais eu procuro me debruçar um pouco mais e vejo que eu preciso ainda muito, né? Sabe, crescer e aprender. Mas eu digo para você, é algo assim encantador, porque a ciência está aí, né? A ciência cada dia mais com pesquisas, com estudos, e isso vai colaborando com os profissionais que trabalham com esse público. Isso vai ajudando muito. Então, assim, a dedicação, o estudo, o empenho e gostar de criança, gostar desse atendimento, sabe? Porque é um atendimento diferenciado. Não é uma psicoterapia, vamos dizer assim, né? É um trabalho totalmente diferenciado.
E como eu trouxe na minha fala anterior, é algo que cada criança, cada sujeito tem a sua individualidade, então não há uma receita. É preciso estudo, é preciso supervisão, é preciso dedicação, sabe? E isso exige esforço, exige vontade. Então, não é um tema assim, é um tema bacana, mas quando a pessoa vai se debruçar, é algo que realmente precisa gostar, precisa querer, se entregar, essa é a palavra, se entregar, sabe? É Se entregar mesmo. desafiador. Oi? É desafiador. É desafiador. É Porque desafiador. é um mistério que você, cada vez mais que você adentra, você descobre novas coisas, novas Sim, formas de fazer. E você fica agraciado porque você vê, existem formas de se fazer, não é uma sentença, mas são possibilidades que precisam ser investigadas, cavadas, criadas. E isso requer esforço, energia, mas acreditar que existe a possibilidade de ter vida, e vida com qualidade, ainda que tenha o diagnóstico com transtorno de espectro de autismo, né? E ainda sim. tem os níveis que são diferentes, né? Que existem os traços, né? Explica um pouco para a gente essa questão dos níveis, que né, não existe só o diagnóstico, já vai ser assim, não. Existem os traços, existem os níveis de Isso. intensidade, não sei se a palavra correta seria essa. Isso, justamente. Então, o nível, né? Uma criança que apresenta um grau mais leve, um moderado, um mais, vamos dizer, severo. Então, essa é a forma mais técnica, né? É um nível mais moderado, intermediário ali, né? Ou um grau mais severo, ou leve. Então, existem essas características. Então, assim, cada criança apresenta uma característica. Muitas crianças apresentam a questão da fala, né, da comunicação, da interação social. Outras, as estereotipias, o grau mais severo tem muitas estereotipias assim, sabe? E esse grau mais severo, eu particularmente ainda não atingi em clínica. Os níveis que eu tenho é leve e moderado. Então, assim, as intervenções, elas são aplicadas para cada necessidade, né? Então, assim, eu tenho um paciente mesmo que ele é muito inteligente, mas ele tem uma questão na fala. O repertório dele verbal, assim, é muito, para o marco da idade dele, 4 anos, é muito aquém. Então, agora, ele está sendo encaminhado para o fonoaudiólogo, então vai trabalhar agora a consciência fonológica, vai trabalhar esse fonológico. A escola identificou que isso foi uma queixa que aumentou vamos dizer, primeira adolescência, na avaliação que trouxe queixa, né, da idade, porque meu sobrinho tem a mesma idade, mas ele não se comunica com o meu sobrinho, e isso me deixa um pouco assim, preocupada por conta disso. Então a mãe trouxe essa queixa, né? A escola já havia sinalizado, mas uma coisa que eu quero pontuar é que assim, a gente fala muito de inserir, de inclusão, mas as escolas do nosso país ainda assim estão aquém. Muito. As escolas ainda estão aquém, porque profissionais que têm essa especialização para atender essa demanda. Tá? O curso de pedagogia formam pedagogia e psicopedagogia. Então, assim, as escolas muitas vezes se identificam, mas, claro, a escola faz um encaminhamento, como a gente bem sabe, faz um encaminhamento. Mas ainda assim, mesmo essa criança, esse contexto, no ambiente escolar, a escola ainda não tem restrições para essa criança. São poucas escolas, pelo menos aqui na nossa cidade, que tem esse acolhimento, que tem, vamos dizer, esses instrumentos ou esse preparo para receber essa pessoa, entende? Então fala-se muito da inclusão. Ok, até aí tudo bem, acho ótimo. Mas, ainda assim, a realidade se perde. Entende? E a idealidade Deixa a desejar. Deixa a desejar. Então, assim, as
escolas, quando recebe essa demanda, fala assim, nossa, coloca a mão assim, o que é que eu faço? Como eu vou trabalhar com essa criança? O que é que eu vou fazer? Ela vai ficar ali, ok, mas a interação social, a comunicação, o desenvolvimento, o aprendizado dessa criança vai ficar quem? Porque a escola em si não está preparada ou não tem os instrumentos ou, vamos dizer, profissionais especializados para esse tipo de público, para essa demanda. Entende? Então, é uma realidade que acontece muito, muito mesmo. É uma realidade que nós precisamos estar atentos a essa. Então, até sobre essa questão, ao receber essa criança, há necessidade de fazer uma visita na escola, de saber como esse ambiente escolar, como essa criança convive no ambiente, como é a atividade dessa criança, se atende à expectativa ou não. Então, tudo isso é preciso ser avaliado. Entende? Então, assim, é uma avaliação, eu posso dizer completa, porque não só com a criança, diante da necessidade que ela apresenta, né, no que se diz a terapia, mas também a questão do ambiente escolar, esse ambiente está preparado para poder receber essa criança. Para promover qualidade, né? Promover, favorecer o desenvolvimento e não piorar a situação. Sim, favorecer o desenvolvimento e, assim, colaborar com o processo da criança. Entende? Então, assim, é um conjunto que precisa ser avaliado. Então, assim, avaliar a família, avaliar a criança, avaliar o contexto familiar. Muitas vezes essa criança vive com outros familiares, além do pai, da mãe, mas do avô. Entende? Isso tudo impacta também. O ambiente escolar, como esse ambiente está preparado para receber ou não. Então, assim, é um contexto que eu posso dizer para você global, sabe? Bem diferente do processo, vamos dizer, individual, porque envolve muita coisa. As outras áreas, se comunicar com as outras áreas, que é necessário também, ter esse diálogo, né? Com as outras áreas, ou seja, com o médico, saber como está o processo desse sujeito nas outras terapias. Então, assim, é como eu falei anteriormente, precisa muito querer se desprender, gostar, para que tenha uma evolução, sabe? Significativa na vida dessa criança. Porque é isso que a família espera e é isso que nós, enquanto terapeutas, também desejamos, né? Mas cada criança tem o seu tempo. Tem isso também. Cada criança tem o seu tempo. Tem o seu momento de desenvolver. E uma coisa, Jamile, que eu queria colocar muito é que como lidar, né? Um filho idealizado, como os pais podem lidar? A primeira coisa que eu percebo é como lidar. Trabalhar a si mesmo. Sabe? Porque, assim, idealizado, mas a criança chegou, então o que ela apresenta é a realidade, né? É um transtorno do espectro autista. Então, como lidar com essa realidade? Como vai ser a minha rotina? Como eu vou adaptar a minha rotina, a minha vida diante dessa realidade? Entende? É algo que é preciso realmente estar consciente. O autocuidado também, cuidar de si. Tá tendo cuidado do outro, no caso a criança, o filho, mas cuidar de si, autocuidado, autocompaixão por si, entende? Então, assim, e nada melhor do que buscar a aceitação. É algo fácil? Não. É algo que precisa ser trabalhado. É algo que é preciso ser trabalhado, porque aceitação é algo que leva-se tempo. Tá? Mas, assim, evitar comparações. O que eu vejo muito é comparações. Ah, porque meu sobrinho, porque fulano, porque... Gente, cada pessoa é um ser único. É única. Eu, Simara, sou única. Jamília é única.
E a criança com transtorno do espectro autista, ela é única. Entende? Então, assim, há muitas essas comparações. Não, porque meu sobrinho, porque fulaninho e tal. Então, evita-se. É preciso evitar essa comparação. Você quer falar? Não, tá ótimo. Eu quero que você. Vou deixar para você fazer o fechamento. A gente já está em 54 minutos, uma pena. Mas assim, tá maravilhoso beber dessa fonte tão segura. E realmente eu acho que essa questão da comparação é algo que promove o adoecimento, principalmente daquele que está sendo comparado, porque ele tem uma sensibilidade, tem sentimentos, não é pessoa aquém de sentimentos, né? Ouve, pode não conseguir comunicar, falar, mas se expressa de alguma forma, com o comportamento, com a agressividade. É uma pessoa que sente, que ouve. E as comparações não são necessárias, né? São Não. adoecedoras. Em Sim. qualquer etapa, mesmo que não tenha transtorno de espectro autismo, a comparação entre os irmãos, a gente vê um processo de adoecimento, né? Não é só para quem tem autismo, não. Você, a própria pessoa indivíduo, se comparar com outro, não é algo saudável. É Sim. entender que você tem esse processo aí. Sim, verdade. Então, assim, para fechar, então, assim, o que é que eu posso trazer para muitas pessoas que entraram aqui e não ficaram até o fim, e para as pessoas que aqui estão, as poucas que estão? Então, o que eu posso trazer é o autocuidado, o cuidado com o outro, a aceitação, leva-se tempo, não é algo rápido, não é algo imediato, mas no seu tempo, no seu momento, o autocuidado, fundamental, e evitar comparação. Evitar comparação. E o melhor, trazer qualidade de vida para essa pessoa, para essa criança. Qualidade de vida, trazer autonomia. A psicoterapia, o processo em si, né? As intervenções, quanto mais precoce, melhor. Quanto mais, assim, independente do diagnóstico, quanto mais precoce, traz qualidade de vida para esse sujeito. E o melhor de tudo, aceitar como ele é, como ele se apresenta. Porque o transtorno do espectro autista é algo maravilhoso. É um desenvolvimento como qualquer outra criança. Porém, com suas características, porém, com suas peculiaridades. Mas é algo assim que quando se desdobra, quando vai se conhecendo esse universo, é encantador. Então o que eu trago é justamente isso, lidar com o seu tempo, mas lidar com essas questões é algo que vai se desabrochando a cada novo dia, a cada amanhecer, você vai conhecendo esse universo e vai se apaixonando, porque é um universo lindo, é um universo muito lindo. Eu sou suspeita para poder falar, mas é um universo lindo que, à medida que você vai conhecendo, você vai gostando, você vai se apaixonando. E assim, a sociedade no qual nós vivemos, como a Jamile colocou muito bem, está despertando para isso, que é muito bom. Então estamos vivendo um novo momento. Então isso ajuda bastante a você, enquanto pai, enquanto mãe, ter esse olhar em relação a esse sujeito, a essa criança. Então, é enriquecedor. E você não só ensina, como aprende. Você aprende muito com eles também. Eles ensinam muito. Então, você só vai ganhar. Verdade, é ver a intensidade das cores, a intensidade dos momentos, a intensidade das emoções. Eles nos ensinam muito a valorizar a vida. É um desafio, como a vida é um desafio, mas vale a pena. Vale a pena passar pelos processos, aceitar o que a vida oportunizou, veio na sua família, veio para você cuidar. Cuide-se, cuide desse que veio para você. Vale a pena, é uma vida, é um ser, é um indivíduo que tá aí para receber essa vida que foi depositada nele e no seio da sua família. É o que a gente tem de mensagem para esses pais, para esses familiares que podem estar nesse processo de luto ou que vão estar nesse processo de luto. Ainda há esperança, há solução, há formas de se fazer. Não é uma sentença, é um diagnóstico, mas existe formas de se fazer, de se viver. O cuidado integral é necessário, tanto para os pais ou os cuidadores, muito mais para a criança. Verdade. Bem colocado, Jamile.
A fala assim, de uma psicanalista é linda. É verdade. Eu gostaria de agradecer muito, Elcimara, por você aceitar esse convite. Gostaria de já deixar aqui o convite para mais lives, porque é sempre bom falar daquilo que a gente não conhece, é bom porque a gente bebe da fonte, a gente agrega entendimento, conhecimento e compartilhar. Eu sei que algumas pessoas não entraram hoje, mas eu tenho certeza que muitas vão assistir depois, porque está no trabalho, está na correria, retorno de férias, mas muitos assistem depois das lives. E eu sei que esse conteúdo vai ser riquíssimo para todos aqueles que entrarem em contato com isso. Quem tiver dúvida, gente, procure a Elcimara no direct, segue ela lá no Instagram, tem muito conteúdo rico lá. E eu tenho certeza que você vai ser acrescido de saber, estando em contato com essa profissional de excelência que hoje se dispôs a estar conosco, compartilhando um pouco do seu nicho, um pouco da sua vivência, que é riquíssima, desafiadora e enriquecedora, que é o processo o diagnóstico do autismo. Trabalhar com crianças e com famílias que estão aí inteiradas desse diagnóstico. Muito obrigada, viu, Elcimara? Eu que agradeço pelo convite, Jamília. É um prazer participar. Fico à disposição, o momento que desejar. Estou aqui, só chamar. Eu fico à disposição sempre. Falar de um tema que eu amo, então para mim é uma troca, assim, um aprendizado. Porque falar, assim, hoje eu me preparei para essa live, li um pouco, mas assim, é sempre oportuno e é muito bom compartilhar, falar sobre. É um aprendizado, assim, significativo. Então eu agradeço você pelo convite e me coloco à disposição quantas vezes você me chamar, tá bom? Beijo no coração. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite e aqueles que vão assistir depois. Beijo. Obrigada, Elcimara. Nada, tchau, tchau.